Amigos do Espaço Cultural Tocando em Você, eu, professor André Brown, vou estar falando um pouquinho com vocês hoje sobre a arte da caricatura. Um pouquinho da minha experiência, mas de alguns métodos e de alguns trabalhos que eu venho fazendo ao longo do tempo e que também a gente vai depois exercitar. Então, queria mostrar esse método daqui, que é um dos mais antigos que eu tenho notícia, do Raul Pederneiras, que era um grande caricaturista brasileiro da primeira metade do século XX. Ele publicava na imprensa ilustrada naqueles primeiros anos do século XX. Esse método que ele desenvolveu aqui, como um caricaturista de imprensa já experiente, em 1934, ele vem falar de lições de caricatura. Então ele organiza uma breve metodologia que começa pelo estudo da cabeça. Ele faz um desenho bastante simples de cabeça, movimentos de cabeça, e depois ele vai mostrando a deformação dos espaços da cabeça. Então ele vai deslocando os eixos de maneiras a estreitar ou alongar o tamanho do nariz, a exagerar ou a reduzir, a mudar as proporções do rosto, como a gente conhece, que são as proporções tradicionais do desenho. Ele vai mexer com essas distâncias, com essas proporções, e vai organizando uma metodologia de desenhar. Depois ele parte para os detalhamentos de cada parte do rosto, boca, nariz, olhos, e os formatos também. Aqui ele mostra os formatos de rosto, primeiro frontalmente, depois de perfil, e vai mostrando também o nariz, a boca, como é que isso pode ser modificado, fazendo sempre algumas anotações, né, na ortografia da época. Então aqui tem palavras ainda escritas com SH, com SCH, PH. Então é a ortografia da época. Então esse método é bastante interessante. Eu vim ter contato com ele, já desenhava caricaturas. Então esse material é material de pesquisa que eu encontrei. Aqui eu tenho uma reprodução desse material, tá? Atualmente a gente tem esses materiais guardados em acervos de pesquisa. Então, o que eu acho interessante é que nesse método ele faz um trabalho a partir das figuras geométricas simples, como eu costumo fazer, e depois ele vai fazendo exercícios práticos de desenho, de caricatura, criando caretas, caras diferentes. Então é uma metodologia que pode ser utilizada ainda hoje para os primeiros desenhos. A gente vai, com essas primeiras atividades, a gente vai aprendendo algumas formas de representar o rosto e as expressões do rosto. Então essa é a primeira parte do método. Eu vou parar por aqui e vou mostrar aqui o outro método utilizado. Esse eu já conheço há mais tempo, desde a infância, que era o do Mendes. Mendes era um caricaturista também brasileiro, que trabalhava com a caricatura também na imprensa. Ele também partia de figuras simples para poder fazer as caricaturas. Então ele faz uns esquemas muito interessantes para chegar ao desenho de cabeça. Ele vai mostrar cada parte do rosto com uma figura geométrica, e assim a gente também vai aprendendo, principalmente para os jovens, os iniciantes de desenho que estão tentando descobrir maneiras de fazer caricatura. Esse método do Mendes ele foi bastante útil e continua sendo. Então o Mendes ele está aqui com essa metodologia que a gente costuma utilizar, certo? Então eu quero mostrar também alguns trabalhos que eu fiz usando essas técnicas, porque o trabalho pronto a gente não tem essas técnicas rascunhadas. Às vezes a gente não tem o esboço mais do desenho. No caso desse aqui, foi uma caricatura que eu fiz do Van Gogh a partir dos autorretratos dele. Todo o trabalho foi feito em lápis carvão, na própria tela, e depois eu pintei com a tinta acrílica por cima. Então eu não tenho memória
esboços desse desenho. E da maior parte deles a gente acaba não guardando a memória. Alguns eu tenho ainda guardado. De toda maneira, esse aqui é um trabalho que utiliza as técnicas básicas de caricatura e depois com acabamento de tinta, de pintura. Então, foi feito em 96 esse trabalho aqui. Esse aqui já é um outro trabalho. Foi o Jimi Hendrix que eu fiz aqui com a guitarra pegando fogo. E eu vou até fazer uma nova versão desse trabalho, por conta da guitarra dele, que na verdade ele tocava de forma invertida. Então eu coloquei ele tocando a guitarra da maneira tradicional. Na verdade ele invertia a guitarra, então já merece um novo desenho com a versão mais próxima da prática do guitarrista. Também e aqui foram técnicas de pintura, mas com aquarela, sobre papelão. Então cada um deles eu trabalho com técnicas diferentes. Aqui é o Noel Rosa, que eu fiz em 95. Na época eu tinha lido o livro A Biografia, que foi organizado por 2 autores aqui, brasileiros, e eu fiz o desenho a partir da leitura da biografia do autor. Então Noel Rosa em traço de nanquim, sobre papel. Aqui o Betim, da Campanha da Fome, o sociólogo Herbert de Souza. Esse trabalho eu fiz pensando no Herbert de Souza, na campanha da fome, na arrecadação de alimentos, inclusive que eu participei na década de 90, década de 2000, e atualmente pretendo voltar a apoiar o movimento. Inclusive mandei esse desenho para a Ação da Cidadania. Que o Enfio, que é uma referência nossa de cartunista, um cartunista brasileiro da Redemocracia, ele foi um dos idealizadores do Diretas Já. Então ele é uma memória importante para quem desenha cartoon, caricatura, charge, quadrinho. Eu fiz aqui uma homenagem a ele, uma caricatura em nanquim, com o personagem dele mais conhecido, que é um dos mais conhecidos, que ele tinha vários, é a Graúna, da Diretas Já. Então a caricatura ela pode incluir alguns elementos. Então você sempre que desenha a caricatura, você está entrando no universo do caricaturado. Aqui o Jorge Amado, que também fiz a respeito de um livro que eu li, e fiz ele na rede lendo um livro, o escritor. E também gosto muito desse trabalho, foi feito também em papelão, tinta acrílica. Aqui o Cartola, compositor, cantor. Trabalho também que foi feito para exposição, para publicação. Então essas caricaturas, elas todas têm... Eu vou estudar um pouco o caricaturado. Então quando eu faço a leitura do trabalho, eu vou buscar também a biografia do caricaturado. Aqui o Dorival Caymmi, feito no ano do centenário, 2014. Então Dorival Caymmi está aqui no nosso desenho aqui, na rede, na beira do mar, que era onde ele gostava de estar, tocando um violão. Esse também foi um trabalho que foi exposto no centenário de Dorival Caymmi. Machado de Assis. Eu tenho esse desenho aqui que eu fiz na época, ainda até pensando em fazer em cor, porque eu fiz aqui o traço em nanquim, bico de pena, sobre papel. Trabalhei com uma aguada de nanquim, misturei a tinta com nanquim com água para conseguir o meio tom. Mas eu ainda quero fazer uma versão em cor desse trabalho. E esse aqui é uma homenagem que eu fiz na Bienal Internacional da Caricatura. É o caricaturista Calixto, que também foi um caricaturista da imprensa ilustrada da primeira metade do século XX. Esse caricaturista ele é uma influência importante para quem gosta de caricatura, de humor, de carnaval. Ele, além de caricaturista, ele era artífice do carnaval. Ele fazia carros alegóricos para os desfiles que tinham no centro do Rio de Janeiro nas primeiras décadas do século XX. Eram chamados
alegorias, carros alegóricos, enfim. E as fantasias também, que eram típicas da época do carnaval daquele início de século. Então, na exposição do centenário dos caricaturistas brasileiros, eu fiz essa homenagem a ele. E sobre papelão também, utilizando nanquim e técnicas de pintura, técnicas tradicionais de pintura. Então, quando a gente trabalha a caricatura, a gente vai tentar utilizar as técnicas tradicionais. Hoje a gente pode até usar as técnicas digitais também para fazer caricatura. Muitos artistas fazem com bastante destreza e fica muito bom. Mas a gente precisa conhecer a estrutura de cabeça, desenhar a anatomia da cabeça. Então, nos próximos vídeos a gente vai estar observando essa anatomia da cabeça e tentando fazer umas caricaturas. Então, eu peço para vocês, como atividade, que procurem observar as caricaturas que vocês encontrarem ou nas redes sociais ou na internet. Comecem a fazer um acervo de caricaturas, materiais impressos também, porque a gente vai precisar futuramente para os desenhos que a gente vai fazer. A conversa hoje particularmente é essa. Agradeço a atenção de todos e vamos nos preparar para as próximas atividades. Um abraço.